Olá, eu sou Raíza Rídia. E eu sou Priscila Ipirajá. A gente está iniciando nosso podcast com um entrevistado para lá de super especial. Eu estou aqui com o doutor Alexandre Maia. Eu vou até pedir licença para o doutor Alexandre, para quem está nos ouvindo, para ler o currículo dele, porque é extenso. Eu vou pescar um pouquinho, viu, doutor? O doutor Alexandre, ele é um profissional de uma carreira inspiradora. Ele é mestre em desenvolvimento e meio ambiente pela UFC, não é isso, doutor? Isso. Possui MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, além de especializações em direito ambiental e direito empresarial pela UES e PUC. O doutor também é presidente da Comissão de Gestão Empresarial pela OAB e é também empresário. Ele tem uma startup incrível que a gente vai já conhecer um pouquinho, que oferta soluções B2B para empresas, não é isso, doutor? Exatamente. É um prazer imenso estar com o doutor aqui no nosso podcast, no nosso programa. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. Doutor, iniciando a nossa entrevista, eu gostaria de saber como foi que iniciou, né, a sua história, tanto no ramo do direito, também é consolidado, né, já, e também na gestão, né? Isso, Priscila? É isso mesmo. Eu sempre quis ser advogado. Tanto que quando eu fui fazer vestibular, meu pai queria muito que eu fosse para a informática, que era a carreira do futuro. E eu queria cursar direito. E eu queria ser advogado. Eu não queria estudar para prestar concurso público. Eu queria a advocacia. Advogado. E assim fiz, entrei na Federal, concluí em 94 e esse ano fiz 30 anos como advogado. Claro que ao longo desse período, a sua vida ela vai te levando a alguns caminhos muito interessantes, né? Eu queria advogar e assim comecei minha carreira advogando, fazendo audiência. Eu sempre advoguei para empresas e só que num dado momento eu recebi um convite para enveredar no mundo do direito ambiental, lá em 1997, ou seja, tinha 3 anos de advogado só. E na época que eu recebi esse convite, a pessoa que me fez o convite, eu disse para ela, mas eu não vi isso na faculdade, eu não faço a menor ideia do que seja isso. Era uma cadeira optativa, né, doutor? Não era, na época nem tinha cadeira optativa. E ele disse, nem você e nem ninguém nesse país. Isso é um negócio novo que está começando. Se você quiser estudar, Doutor, você tem um desculpa, caminho qual para era frente. o ano? 97. 97. É. Porque realmente essa questão do direito ambiental, da consciência ambiental, inclusive nas empresas, eu, por exemplo, eu escutei falar de um tempo para cá, né? Não sabia que, inclusive, tinha iniciado já há um tempo. E na verdade, assim, eu comecei numa consultoria para órgãos públicos. Eu fui consultor da Secretaria de Recursos Hídricos daqui do estado do Ceará. E aí depois isso me abriu algumas portas, né? Eu fui consultor do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, do Banco Mundial, Agência Nacional de Águas. Também fiz alguns trabalhos para o Ministério da Integração Nacional. Então foi um período muito rico para a minha vida, do ponto de vista profissional. E eu fiquei 11 anos, foi de 97 a 2008, atuando com consultoria em paralelo ao escritório. Em 2008, eu recebi o convite para assumir o jurídico de uma multinacional. E dentro dessa empresa eu passei quase 14 anos. Fui promovido a chefe do jurídico da América do Sul, depois fui para a América Latina. E ao longo desses 14 anos, foi uma tremenda escola para mim. Eu aprendi muito. Eu viajei muito. Aprendi muito com colegas fora do país. E sempre dentro dessa mesma área do empresarial. E essa tem sido a trajetória. Quando foi em 2020, eu saí. Ao final de 2020, eu saí dessa empresa, depois de quase 14 anos. E voltei para a advocacia. Na verdade, o ano de 2021 eu tirei para estudar,
certo? Estudei. Eu sempre tive a cabeça muito aberta para estudar outras coisas além do direito. Então, 2021 foi o ano que eu dei um boom grande no projeto da startup, certo? A coisa nasce mais ou menos por ali. E eu fui estudar outras coisas também, como finanças e uma série de coisas que me trouxeram gestão. Mergulhei na gestão de cabeça. Em 2022, o presidente Arinaldo me convidou para assumir como presidente da Comissão de Gestão Jurídica e Estratégica da OAB. E estou lá até o final do ano agora, quando encerra o mandato. Perfeito. Doutor, o doutor teve muita trajetória, teve muito o que contar nesse tempo todo em empresas, não é isso? Quando foi o ponto de partida para o doutor iniciar o próprio escritório? Quando que o doutor disse, não, agora eu vou ter o meu, agora... Não, quando eu me formei, eu já fui para o escritório. Eu já criei um escritório lá em 1994, tá? Passei 2 anos nesse escritório, depois saí. Em 98 eu comecei outro escritório, então de 96 a 98 fiquei só. Em 98 eu comecei outro escritório. Sempre com o pé no empreendedorismo. Sempre empresarial e sempre com inovação, com coisas diferentes, com uma pegada de gestão muito forte. Em 2008, quando eu fui para a multinacional, eu saí do escritório. E eu até esqueci de comentar, eu de 2006 a 2009, final de 2009, eu também fui professor de graduação de Direito, né, que também foi outra experiência espetacular. E em 2022, quando eu voltei para, vamos chamar assim, para a advocacia de escritório, certo? Eu voltei para o escritório que eu tinha criado em 98, certo? O meu então sócio me chamou para retornar, eu retornei, mas eu sentia que eu queria realizar algumas coisas que eu tinha planejado para a minha vida. E aí esse salto foi dado exatamente no final de 2023, quando eu saí do escritório para poder começar na minha própria bandeira em 2024 e tocar os projetos que eu tinha idealizado para a minha vida. Em termos de gestão, quais foram os principais desafios que o doutor enfrentou no início, quando abriu seu próprio negócio? Tudo. Tudo, porque a gente não tem nenhum conhecimento desse na faculdade. A gente não tinha cliente, nem tinha conhecimento de gestão na faculdade. Então Até foi hoje muito... não tem nenhuma grade que tenha gestão, que tenha marketing, por exemplo, para advogado. Até hoje não tem. Você encontra algumas faculdades já no Brasil de mais vanguarda, mas são pouquíssimas. E na maioria das vezes essas disciplinas são opcionais. Sim. Né? Então, começar um negócio no Brasil, seja um escritório de advocacia, seja qualquer outro, sem gestão, é algo dificílimo, né? Só que na época, quando eu me formei, há 30 anos, a advocacia tinha uma visão completamente diferente de hoje. Não era considerado uma empresa, se chamava de banca de advogados, era uma sociedade civil, era algo que não era nem considerado uma empresa nos moldes como a gente tem hoje. Perfeito. Né? E isso foi mudando ao longo dos anos, com a profissionalização, com os advogados foram... Isso começou principalmente dentro das empresas. Os departamentos jurídicos das empresas foram os primeiros a dar esse salto de beber em outras fontes de conhecimento, outras fontes científicas. Então, você vai pegar na gestão muita coisa da contabilidade, da economia, de finanças, da engenharia, do RH, e por aí vai, produção, e por aí vai. Né? Pessoas, né? Exato. Então, se foi buscar em outras fontes aquilo que faltava ao direito. Tá? E aí começa a se formar a gestão jurídica. Perfeito. Doutor, e para essa galera que está iniciando agora, né, no ramo da advocacia,
Qual dica, assim, de ouro você pode dar para esses jovens que, independente de ser jovem ou não, porque também hoje em dia muitas pessoas estão realizando o sonho de estudar direito com a segunda, terceira graduação também. Quem está iniciando agora nesse ramo, dê uma dica, assim, de ouro. Primeiro, eu vou começar pelo final. Na época que eu era professor, no meu último semestre, eu tive um aluno de 75 anos que estava se formando. Ele era engenheiro civil. E claro que você tem a curiosidade de perguntar, né? E ele disse que sempre sonhou em ser advogado, mas na época que foi para ele fazer faculdade, o pai dele disse que ele tinha que fazer engenharia, ele foi fazer engenharia, trabalhou como engenheiro a vida inteira, se aposentou e foi realizar o sonho de ser advogado, né? Então, de fato, muita gente tem cursado direito como segunda graduação, e o que eu digo muito para esses colegas é: não joguem fora o conhecimento que vocês adquiriram na primeira graduação. Vejam se é possível você agregar as duas coisas. E eu cito alguns exemplos. Eu tive muitos alunos médicos na época da faculdade que também queriam ter uma graduação de direito. E aí, há pouco tempo, surgiu um ramo do direito conhecido como direito médico. Então, você tem um conhecimento ali agregado como médico que você vai poder auxiliar os seus colegas profissionais sendo advogado. Sim, é verdade. Da mesma forma, engenheiros, contadores que têm graduação também como advogado, economistas. Então, não desperdice, seja ela qual for a tua primeira graduação, tente casar com o direito, que também é bem bacana. Doutor, e a dica de ouro tá iniciando. A dica de ouro se inscreva lá na Comissão de Gestão Jurídica. Olha só, viu? Certo? Realmente. É isso mesmo. A nós fazendo aqui um pouquinho de... Foi, exatamente. Fazendo um pouquinho de propaganda aqui da comissão, nós estamos concluindo aí um período de 2 anos e meio à frente da comissão, e o nosso propósito inicial, quando nós assumimos, foi que a comissão fosse um local de troca de conhecimento. Então, nós estabelecemos metas para a comissão, que era, primeiro, todo mês a reunião tem que trazer conteúdo. Então, sempre nós convidamos alguém para ministrar alguma palestra, algum conteúdo, fazer uma mesa redonda, como a gente fez naquele dia, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, eventos. Então, a gente realizou 2 congressos, realizou o Summit lá na UAB. Inclusive, eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa, pela realização, produção do evento. Eu participei, eu tive a honra e o prazer, através do doutor Alexandre Maia, doutora Júlia Barreto também, que foi uma grande amiga, que é uma grande amiga, me convidaram para participar, eu participei enquanto palestrante e pude conferir de perto o quão grandioso é. Vocês agregaram muito, com vários estandes, com profissionais disponíveis para tirar dúvida, porque é muito importante, principalmente para o jovem advogado, né? Sim. Na época que eu me formei, há 30 anos, a gente não tinha essa rede de apoio. Vamos chamar de rede de apoio? Sim, com certeza. Tá, a OAB hoje é uma tremenda rede de apoio para o jovem advogado. Entendendo o jovem não em idade, mas com o tempo de formado, né? De tudo, até sala de estudos. Tudo, né, sala de estudos, sala de podcast, sala para reuniões, sala para audiências, coworking, sala de estudo para estudar para concurso, sala de atendimento para você atender seus clientes. Então, a OAB hoje, ela é uma tremenda rede de apoio. E a área que o colega decidir militar, advogar, ele tem lá N comissões específicas, comissões especiais, em matérias distintas do direito, exatamente para essa troca e para esse apoio. O meu esposo, ele é advogado, inclusive, beijo, amor, ele se formou em 2014, e ele mesmo percebe o quanto a OAB se diferenciou, mudou, o quanto está diferente essa questão do apoio que ela dá hoje. Sim. E puxando esse gancho que a Raíza falou, para quem está iniciando, o jovem advogado, né? Que, para quem não sabe, o jovem advogado é aquele profissional que tem até 5 anos de carteira, né? Isso. Quais desafios ele enfrenta
quando ele entra tanto no âmbito institucional, quando ele vai trabalhar para empresas, ou, pior ainda, que eu acredito, que quando ele decide empreender, ter o escritório dele, quais desafios ele enfrenta? O primeiro desafio do jovem advogado, que hoje, por incrível que pareça, não é só do jovem advogado, mas pesa mais para o jovem advogado, é a quantidade de colegas que tem no mercado. Então, a concorrência é muito grande, tá certo? O advogado que decide trabalhar em departamento jurídico, que é uma carreira espetacular, tá certo? Ele tem uma barreira de entrada que é o desconhecimento, que esse é outro problema. Quando a pessoa está cursando direito, ele não enxerga essa possibilidade, ou raramente enxerga essa possibilidade. O que é que eu quero dizer com isso? Eu costumo dizer que continua se ensinando direito como se ensinava há 50 anos atrás. A metodologia é basicamente a mesma. Você ensina pessoas a litigar, tá certo? Claro, tem tecnologia, tem internet, tem sistema, tem PowerPoint de apresentação, mas tudo isso são instrumentos, tá certo? A mecânica do direito ainda é a mesma. E dentro dessa mecânica, você enxerga as carreiras do direito como a advocacia militante, o judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, e raramente você enxerga a advocacia corporativa, certo? E esse é um trabalho que precisa ser tratado, precisa ser feito dentro das universidades, se abrir mais espaço e as universidades formarem mais parcerias com empresas para levar esse mundo novo, vamos chamar assim, para dentro das universidades. Então, essa é uma barreira de desconhecimento, tá? E o advogado que quer montar o seu escritório, o desafio continua sendo o mesmo de 30 anos atrás, quando eu comecei. É você conquistar o seu primeiro cliente. Depois que você conquista seu primeiro cliente, aí você se sente mais confiante para poder Tudo continuar. começa a fluir, né? Exato, exatamente. Uma coisa que é muito importante ainda hoje, principalmente hoje, são os estágios. O estágio, eu costumo dizer que a faculdade, o estágio é onde você faz o seu primeiro network profissional. É verdade. É onde você vai eventualmente conhecer algum sócio de escritório, é onde você vai estagiar em algum escritório e ali de repente seguir uma carreira, né? Então, é extremamente importante para quem ainda está na faculdade o estágio. Vai. É muita coisa para perguntar, é muito assunto. Já estou com vários ganchos aqui para perguntar, mas aproveitando que você falou de sociedade, doutor, nesse ramo jurídico, né, é muito comum que as pessoas, advogados, se unam, né, inicialmente para começar a carreira. E aí, como é que você avalia isso? É bom, não é? Depende muito também do seu sócio. Hoje em dia tem sócios que acabam se... como é que eu posso dizer agora? Não, agora me faltou a palavra. Se ajudando? Não. No melhor sentido ou no pior? Se aproveitando do outro sócio, né? Então, assim, dê uma dica, qual é a orientação que você dá para essas pessoas que vão escolher um sócio para iniciar a carreira, porque o sócio, tanto ele pode levantar o advogado, como também ele pode, né, deixar a pessoa mais desanimada ainda nesse início da jornada. É interessante. Isso vale para toda atividade, não é só direito, né? Porque no ramo jurídico acontece com maior facilidade, Olha, né? eu diria que acontece em todo ramo. Olha, eu estou cansado de ouvir, como eu estou dentro do meio empresarial, vira e mexe, alguém chega para mim com algum problema. Outro dia foi uma médica que me disse que teve esse problema, certo? Então, assim, eu não diria que ia ser uma característica do direito. Sim. Só uma pausazinha, doutor Alexandre, fique à vontade, viu? É pra gente. Obrigado. Eu também sou formada em Direito, sabe, doutor? E quando eu estava no meu último semestre da faculdade, eu vi muito aquela movimentação. As pessoas já procurando alguém para se unir,
para iniciar, até para dividir custos de escritório, porque no começo é tudo muito difícil, né? Dividir Então, competências de repente. Né? Exatamente. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta, porque eu vi uma movimentação muito grande naquela época em relação a isso. Nas outras áreas eu sei que tem também, mas parece que no direito, por conta de que, assim, por exemplo, os médicos geralmente já vão trabalhar num hospital, uma coisa mais certa, né? E já os profissionais da área jurídica têm que, muitas vezes, iniciar do zero mesmo, montando seu próprio negócio, quem não ainda trabalha em um outro escritório já de nome, né? A questão da sociedade, e isso vale para qualquer segmento, a primeira coisa que você tem que procurar identificar nesse potencial sócio é se essa pessoa tem os mesmos valores que os seus. É verdade. Perfeito. Primeiro ponto. Né? Se essa pessoa tem os mesmos valores, você já tem um bom passo. Sim. Aí a segunda coisa que você tem que ver é como vocês vão se complementar. Tá certo? Uma vez vistas essas duas coisas, o terceiro passo é vocês combinarem a regra do jogo logo desde o começo. O que é o combinado quê? não sai caro, né? Como é que vai ser a divisão de despesa? Como é que vai ser a divisão de receita? Quais são os planos de futuro que vocês têm? Porque às vezes as pessoas têm os mesmos valores, se complementam do ponto de vista de competências e tudo, conhecimentos, mas não tem a mesma visão de futuro, tá? Sim. Tem gente que é fácil tomar decisão. Tem gente que é difícil tomar decisão. E isso um atrapalha o outro. Porque até quando você não toma uma decisão, ou você demora para tomar uma decisão, você está tomando uma decisão. É verdade, doutor. Né? Então, o principal é identificar valores, identificar conhecimentos e competências, definir a regra do jogo e ver se vocês estão dentro da mesma visão. Esses 4 pontos são pilares fundamentais para qualquer sociedade. E dentro de um ambiente corporativo, quais competências o advogado deve ter? Aquelas que ele não aprende na faculdade. Começar pelo trabalho em equipe, inovação, ele precisa pensar fora da caixa. Ele precisa ter a mente aberta para entender de outras coisas, porque quem vai trabalhar em empresa, ele não pode entender só de direito. Ele vai entender um pouco do A ao Z do direito e de outras áreas, como contabilidade, como finanças. Quando você está dentro da empresa, todos os outros setores vêm conversar contigo, vêm te pedir conselho, vêm te pedir orientação. Então, essas são as principais características. Mas resiliência é importante também. E eu diria que a curiosidade. O advogado que trabalha em empresa, ele tem que ser curioso demais. Mas é a curiosidade no bom sentido, a curiosidade de querer agregar. Não adianta nada você ficar lá dentro da sala do departamento jurídico e você não ter a curiosidade, por exemplo, quem trabalha numa indústria, de andar na linha de produção para saber como é que o produto é feito. Perfeito. O doutor passou muito tempo dentro do direito ambiental, né? Como que o doutor vê hoje em dia esse papel sendo exercido dentro das empresas? E eu estou falando de um ponto de vista de fora da advocacia mesmo, Sim, das empresas em geral. As empresas, elas entenderam com o passar do tempo que a questão ambiental, ela agregava valor, né? E não se iluda, toda empresa que ela quer crescer, ela tem que contar com a opinião de diversos stakeholders, né? Não é à toa que hoje você tem na Bolsa de Valores empresas que têm selos ambientais, selos de ESG. Por quê? Porque isso tem valor, né? Então elas entraram nesse mercado, entraram nesse meio, entendendo esse valor e abraçaram a causa. Ainda não são todas, né? Mas um importante passo foi dado. E é uma pauta muito válida, acredito, e muito recente também. Como até cheguei a falar no início, antigamente, há uns 10 anos, eu acredito. Não sei se era porque eu não estava tão dentro da gestão, do empreendedorismo, mas eu não ouvia falar. Agora a gente passa a falar sobre a consciência ambiental também dentro das empresas, né?
E o senhor acha que, então, teve um avanço em relação à consciência ambiental e ao departamento de direito dentro das empresas? Teve um avanço. A questão ambiental, ela virou uma pauta, Sim. né? E ela virou uma pauta global. Isso não é uma característica só nossa. Exatamente. Tá? Alguns países são mais avançados do que outros. Por uma questão cultural, histórica, econômica. Aí você pode trazer N fatores que justificam isso. Mas ela se tornou tão presente que isso está dentro da nossa casa, com coleta seletiva, está dentro do nosso condomínio, com lixeiras próprias para cada tipo de descarte. Ela está na consciência que a gente já vê os meninos na escola. Eu tenho um filho de 5 anos, o Pedro Maia. Beijo, Pedro Maia. E o Pedro, ele já tem essa consciência, ele identifica as cores das lixeiras, sabe para onde é para colocar cada coisa, né? Então, a nossa geração, e quando eu digo a nossa, eu não estou dizendo a de vocês, não, estou dizendo a minha. Eu quero só fazer uma pausa também, mas eu acho também que isso vem muito de casa. Eu acho que isso, a influência do pai, da mãe, de vocês também. Sem dúvida. Mas a nossa geração, a minha geração, que tem mais de 50 anos, a gente não teve essa educação, vamos chamar assim, educação escolar, faculdade, esse tipo de coisa. Claro que meus pais sempre nos deram alguma orientação, não podia jogar lixo na rua, tinha que guardar, nem que fosse dentro do carro para jogar quando chegasse em casa, né? Mas a geração do Pedro já é uma geração que já nasceu dentro desse contexto, tá certo? E recebe essa educação formal, vamos chamar assim, tanto em casa quanto na escola. Então, imaginemos e esperemos que em 20 anos essa questão ambiental ela esteja bem mais avançada. Bem mais avançada, exatamente. Doutor, e aproveitando, você falou há pouco que foi professor, né? Não sei se ainda está atuando. Mas como você avalia, né, a formação jurídica do Brasil? O que você acha que pode ser melhorado ao longo dos próximos anos na educação? Como eu comentei há pouco, eu acho que continua se ensinando o direito como se ensinava há 50 anos atrás, tá certo? Eu acho que precisa repensar isso. Não é sustentável, tá certo? Assim como não é sustentável do ponto de vista econômico, nós temos quase 1,5 milhão de advogados no Brasil. É verdade. Tá? E se você considerar que 85% dos bacharéis em direitos não passam no exame de ordem, você já consegue enxergar aí o nível da qualidade jurídica que a gente tem no Brasil. Eu gostaria de perguntar como foi que iniciou o seu projeto com o Alpha Time, né? Nome da sua empresa. Exatamente. O Alpha Time, ele surgiu de uma dor, trabalhando com empresas por tanto tempo. Sempre uma dor por trás, né, Sempre uma dor. Trabalhando com empresas, é comum, é recorrente essa questão relacionada a pessoas. Então, no dia a dia, é o DNA das empresas. Né? Não existe empresa sem pessoas. Sim. Né? Mas, como todo país tem as suas características próprias, uma característica do Brasil ainda é uma gestão muito voltada para o controle, não para o resultado. Perfeito. Né? Exatamente. Eu prego muito que a gente tem que se preocupar com o resultado. Eu não me importo se o meu colaborador está do meu lado, ou está na casa dele, ou está sentado num café, ou está trabalhando na praia. Eu quero que ele me entregue o resultado. Exatamente. Tá certo? Essa é a gestão mais moderna. Mas eu não estou fazendo aqui juízo de valor da forma como cada um administra seu negócio, não. Cada pessoa tem sua visão. E foi daí que surgiu o Alpha Time. A necessidade de se atender a um conceito de gestão vigente, certo? Que é o de jornada de trabalho. Tá? Então, o Alpha Time, ele faz esse controle de jornada. Além disso, férias, ausências, faltas, afastamentos, banco de horas. Eu costumo dizer que o Alpha Time surgiu com uma coisa e ele foi crescendo, 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 e hoje até ponta ele bate. Certo? Porque é uma ferramenta moderna e que facilita a vida das pessoas,
É um aplicativo, doutor? Ele é um sistema, porque ele tem a versão aplicativa que fica no celular, mas tem também a versão web, que é onde o gestor utiliza. Né? Então, é por isso que a gente chama de sistema. Ele tem duas plataformas. Inclusive, o doutor Alexandre, com a sua equipe, esteve recentemente lá no Ceará Tech, com a startup, né, com a AlphaTime. Eu estive lá, conferi de perto, conferi a funcionalidade. Realmente é um aplicativo, um sistema muito completo. E a gente só tem realmente a enaltecer a ideia, porque realmente eu acho que faz toda a diferença. Conta pra gente, doutor Alexandre, como que foi a experiência de participar do Ceará Tech? O Ceará Tech foi muito interessante, porque foi a primeira vez que nós colocamos a nossa cara assim de forma exposta, eu digo do AlphaTime, para o público, para a sociedade de uma forma geral. A gente já vinha trabalhando. Ela existe desde 2020, não é isso? 2020 foi quando a gente deu o start ali, né? Mas veio sendo trabalhado, desenvolvido, e a gente vinha trabalhando, validando e, vamos dizer, foi a nossa primeira aparição pública, vamos dizer assim. Tudo bem, nas redes sociais a gente tá lá e tudo, mas foi a primeira vez participando de evento. E foi muito bacana participar de um evento como aquele, te coloca em contato direto com o teu potencial cliente e você tendo que explicar e responder e tirar as dúvidas ali, na hora, né? Então, isso é muito enriquecedor. E a gente recebeu muitos inputs positivos também. Perfeito. Inclusive, o doutor Alexandre, para quem não sabe, ele é um homem multitalentoso, né? Também escreve livros, não é isso? Eu já tive a honra de estar presente em alguns livros. Em alguns. Quantos, doutor Alexandre? Eu não me lembro, te juro. Eu não estou sendo aqui... Eu quero um dia chegar a esse nível, Eu não estou sendo aqui pedante, não. É porque ao longo de 30 anos foram alguns. Perfeito. Né? Sempre na área da gestão? Não, não é a primeira vez que eu estou na OAB, certo? Eu, junto com o presidente Erinaldo e outros colegas na época, fui um dos fundadores da Comissão de Direito Tributário, que na época chamava Comissão de Estudos Tributários. E lá nessa comissão nós escrevemos 3 livros. Então tinha uma pegada tributária. E o último deles foi tributária e ambiental, o que já foi uma inovação na época, se eu não me engano foi 2009, se não me falha a memória, tá? Acho que é isso. Então eu tive algumas coisas de ambiental e algumas coisas de gestão. Já escrevi também alguns artigos sobre finanças. E agora, em dezembro, nós vamos lançar o livro da comissão. Ah, muito legal. Inclusive, o senhor estava falando numa palestra que eu participei sobre esse livro, né? Isso. Perfeito. Exatamente. Doutor Alexandre, me tira uma dúvida, só voltando para a AlphaTime, né? É uma startup que oferta soluções B2B para empresas, né? Para quem não está familiarizado com o termo B2B, que inclusive é um termo muito falado recentemente também, está super em alta. O que significa? Business to business, ou seja, é uma solução para outras empresas. Mas outro dia eu recebi uma pergunta muito interessante. A pessoa me perguntou assim, eu tenho minhas secretárias em casa, eu posso usar o AlphaTime? Eu disse, pode. Então, até para B2C ou Business to Customer, a gente conseguiria atender também. Perfeito. Tá? E o AlphaTime, como todo aplicativo, como todo sistema, ele é um ser vivo. Ele ali está o tempo inteiro crescendo, se expandindo, trazendo novidades. Né? Então, é algo que não para. Sim, assim como a sua cabeça, né? Sempre pensando, sempre idealizando. Pensando fora da caixa. E eu acho que isso realmente é o diferencial do profissional. Eu estou conversando com vocês e a minha cabeça, ela hoje de manhã estava em algumas soluções que a gente também está trabalhando e desenvolvendo para outros segmentos, inclusive para advocacia, para contabilidade, para medicina. Pode compartilhar, são soluções inovadoras? São soluções inovadoras.
únicas ou já existem? Não sei se estão melhorando. Pioneiras, Não, pioneiras. são soluções pioneiras. Olha, pois Mas não. por enquanto eu ainda não posso dar esse Pois furo. quando for lançar, vamos divulgar na Sim. imprensa. Com Vamos. certeza, com Eu certeza. já vendendo meu peixinho. Vamos. A gente pensa fora da caixa e assim, eu trabalho muito conectado com outros profissionais também de excelência e são pessoas que também estão à frente do tempo e pensam também fora da caixa. Então fica fácil você inovar nesse ambiente. Com certeza, doutor. Doutor Alexandre, dica de livro. Sou advogado, sou jornalista, sou qualquer outro tipo de empreendedor. Quero uma dica de livro para gestão, para poder expandir meu conhecimento, para poder melhorar em algumas áreas. Tem alguns livros que são muito interessantes, tá? Os livros que eu mais li nos últimos 3 anos foram livros de gestão, finanças, gestão de empresas. Então tem muita coisa boa no mercado, muita coisa que abre bem a cabeça dos profissionais para pensar fora da caixa. Então, a Estratégia do Oceano Azul com certeza é um livro Maravilhoso. fantástico, Maravilhoso. tá certo? Tem um livro que ele veio para mim muito por acaso e eu há muito tempo e eu consegui comprar um exemplar. Eu não sei nem se esse livro ainda circula, que conta a história de Neemias sobre uma perspectiva de gestão, Muito bom. né? Neemias Sim. é um personagem bíblico. Inclusive, Né? tem vários personagens bíblicos que, se a gente for pegar para analisar, eles têm várias características De gestão, de administração, Sim. de corrente. Né? A história de Neemias é espetacular. A história de Neemias é Ah, eu vou espetacular. procurar esse livro, gostei. É espetacular, né? E aí também tem algumas coisas sobre design thinking, creative thinking, que também é bacana, Perfeito. né? O que eu sempre digo para os colegas advogados e para os estudantes, sabe? Porque eu vez por outra sou convidado para algumas palestras em faculdade e tudo, e eu sempre digo isso: abra sua cabeça, abra sua mente, pense fora da caixa e agregue coisas que o direito não te trouxe, vá buscar beber em outras fontes. Inclusive, Isso é era a importante. minha próxima pergunta. Para o jovem advogado, onde que ele aprende sobre gestão? Porque, como até trocamos figurinhas anteriormente, né? Até estava falando também há pouco, o advogado, ele nem sempre sabe que tem que ser gestor. Ele é vendedor, ele é administrador, ele é até profissional de RH, ele é tudo, ele é um marqueteiro. E, como falamos aqui, não tem isso nas grades curriculares das faculdades de Fortaleza, não tem. Do Ceará também não tem. Isso eu tenho muito cuidado para dizer, eu sempre pesquiso antes. Onde que ele pode aprender? Qual a fonte que ele pode buscar, além da sua comissão de gestão estratégica, é claro, na OAB? A primeira coisa que o advogado jovem, advogado precisa é ter uma noção clara sobre finanças. Finanças pessoais e finanças empresariais. E por que isso é tão importante? Para poder já deixar separado logo desde o começo da carreira aquilo que é do escritório e aquilo que é dele, como pessoa, certo? E isso também é importante se você tem aquela ambição sadia de você crescer na vida, você tem que ter uma noção de como é que você gasta o seu dinheiro. Tá? Então, finanças... E eu, não à toa, eu tenho falado muito sobre finanças para advogados. Perfeito. Tá? Esse para mim, é o mais importante, é o pontapé inicial. Hoje tem muito conteúdo disponível no YouTube, tem muito conteúdo disponível em artigos acessíveis, até nos sites jurídicos, Migalhas e outros mais, certo? Que os colegas podem buscar essa fonte de conhecimento. Agora, se você quer abrir a sua cabeça, vá fazer um MBA ou uma pós-graduação em gestão empresarial, Perfeito. porque isso vai abrir tua mente. Você vai ver do A ao Z de gestão de empresa que você vai poder utilizar no seu escritório. Perfeito. Para a gente finalizar, porque já está no seu horário, no seu limite, a gente respeita muito isso.
uma mensagem para as próximas gerações de advogado. O que é que eles precisam estar atentos? O que é que precisa ser mudado? O que é que precisa ser melhorado? Como que o senhor vê a próxima geração e qual conselho daria? Em primeiro lugar, uma carreira jurídica ela se faz ao longo do tempo, então não tenha pressa. Não tenha a ilusão de achar que porque hoje está tudo muito fácil e acessível, que você vai ser o melhor advogado ou advogada do Brasil em 3, 5, 10 anos. A nossa geração e a nova também peca muito nessa questão do imediatismo, né? Isso. Tudo é para ontem. Não tem receita para o sucesso que não passe pelo crivo do tempo. Tá? A pessoa pode ser o melhor profissional, mas o tempo é que vai dizer isso, né? Perfeito. E trabalho, porque com o trabalho você colhe os frutos. Sem dúvida alguma, o que é que ele precisa ficar atento também? Novas tecnologias. Eu acho que o direito, como a gente conhece hoje, ele vai mudar muito nos próximos 10 anos. E eu estou colocando 10 anos, eu estou sendo otimista. Estou sendo generoso, eu acho que ele muda antes. Mas em 10 anos a gente pode ter essa conversa novamente e eu vou saber se eu estou certo ou estou errado. Mas eu acho que vai mudar muito o direito. Então, procurar acompanhar esses passos. E no fim do dia, não é tecnologia, não é inovação, não é uma inteligência artificial que vai substituir o olhar humano do advogado, que tem a empatia com o seu cliente e que tem aquele pensamento estratégico, daquela ideia que ele vai dormir estudando aquele assunto e vai acordar de manhã com a resposta na cabeça. Então, tempo, paciência, estudo, trabalho e o olhar humano, o toque humano. Perfeito. Doutora Alexandra, a gente quer agradecer a sua presença. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Uma entrevista tão enriquecedora, né, Com certeza. Priscila? A gente precisaria de outra para explorar todas Com as suas certeza. potencialidades e competências. Tem Nós muitos entendemos que assuntos pra gente abordar, a gente vai lhe convidar novamente em breve. Eu estou à disposição. Quem sabe quando eu vier eu trago novidades aí com de certeza. novas tecnologias para poder a gente bater um papo aqui. Perfeito. Com Vamos com certeza bater um papo com o doutor novamente para falar especificamente sobre tecnologia, Vamos. sobre inovação, Bacana. porque também é a área do doutor Alexandre e ele manda muito bem isso. A gente não estou aqui desprezando o direito, eu amo o direito, mas eu gosto de falar sobre inovação, gosto de falar sobre tecnologia, então estou super à disposição. Pois muitíssimo obrigada, doutora Alexandra. A gente vai ficando por aqui, sempre muito feliz com a audiência de vocês e até a próxima edição, não é isso, amiga? É isso mesmo, muito obrigada e acompanhe os próximos episódios que estão enriquecedores também. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço.